Olá, pessoal! Chegamos aqui no nosso último método de resolução de equações não lineares, que é o método da secante. Como a gente viu na aula passada, uma das desvantagens do método de Newton é a necessidade da gente calcular a derivada da minha função e, além disso, eu calcular o valor dessa derivada em cada iteração. E pode ser, que a gente tenha uma função que seja muito complicada de se obter a derivada, ou mesmo nem existe, essa derivada da função. Uma forma da gente contornar esse problema é a gente substituir a derivada que aparece lá no método de Newton pelo quociente das diferenças. Então, eu vou substituir a minha f' no ponto xk pela aproximação do f no ponto xk menos f no ponto anterior, no xk menos 1, dividido por xk menos xk menos 1, em que o meu xk e o meu xk menos 1 são duas aproximações para a raiz da minha função. Repare que o f' no ponto xk, ele é o limite, dessa relação quando o meu xk menos 1 tende a xk. Isso aqui é a definição de derivada que vocês já viram aí no curso de cálculo 1, provavelmente. E o método de Newton, quando a gente modifica ele dessa maneira, ou seja, eu vou substituir a minha f' pelo quociente das diferenças, ele é conhecido como método das secantes. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou substituir essa expressão aqui, lá na fórmula do método de Newton, vocês podem fazer e conferir aí para chegar nesse resultado. Após alguma manipulação algébrica, vocês vão chegar que o xk mais 1 é igual ao xk menos 1, que multiplica o f no ponto xk, menos xk, que multiplica o f no ponto xk menos 1, que divide, então, o f no ponto xk menos o f no ponto xk menos 1. O meu xk mais 1 aqui vai ser a minha raiz, e a gente vai continuar esse processo até que algum critério de parada seja satisfeito. E aí, observe, que são necessárias, então, duas aproximações para a gente iniciar o método da secante. Então, aqui eu tenho a ilustração geométrica do método da secante. Então, vamos olhar aqui para o x0 e meu x1, e eu vou fazer a minha primeira iteração. Então, eu vou pegar aqui, o meu x0 e o f de x0, meu x1 e f de x1. Vou pegar a reta que liga esses dois pontos, levar até o eixo x, encontrei o x2, que é o ponto que toca o eixo x, a reta que passa aqui pelos pontos x0, f de x0, x1, f de x1. A minha próxima iteração, eu vou olhar, então, para o x1 e para o x2. Faço a mesma coisa, pego o f, o x1, o ponto, x1, f de x1, ponto x2, f de x2. Vou traçar, vou ter aqui a minha reta, o ponto que ela toca o eixo x é o meu x3, e repito esse processo, Vou pegar agora o x3 e o x2, vou encontrar a minha reta, que passa pelo ponto f de x, o ponto x3, f de x3, x2, f de x2, vou traçar minha reta, o ponto que tocar o eixo x é o meu x4, e eu vou continuando fazendo essas iterações até que o critério de parada seja satisfeito. Então, observe que a gente estava aqui no x1, no x2, e eu cheguei mais próximo aqui da minha raiz. E a estimativa da raiz, ela é feita quando a gente pega, então, prolonga a tangente até que toque o eixo x, como a gente fez lá no método de Newton. Entretanto, o método da secante, ele vai utilizar uma diferença em vez da derivada para fazer a estimativa da minha inclinação. Então, vamos fazer o método da secante utilizando o VCN. Então, eu quero descobrir qual que é a raiz positiva dessa equação, raiz de x menos 5 é elevado a menos x igual a zero, utilizando o método da secante, com r inferior a 10 elevado a menos 2. E aí, pessoal, para a gente poder calcular o método da secante, eu preciso de duas estimativas iniciais, para ser meu chute inicial. E aí, como que eu vou fazer se o problema não me deu? Vou recorrer, então, ao método gráfico, e daí eu vou olhar onde que está mais próximo a minha raiz, e vou fazer os dois chutes iniciais. Então, aqui, eu tenho um esboço do gráfico da minha função, e aqui eu vi que a minha raiz está aqui depois do 1, antes do 2, mais ou menos aqui perto do 1,5. E aí eu vou chutar, então, valores próximos para a gente poder ter uma convergência mais rápida do método da secante. Então, eu vou vir aqui em cálculo de raízes, método das secantes, e aí eu vou digitar a minha função aqui. A minha função é a raiz de x, então é SQRT de x, menos 5, que multiplica a exponencial de menos x. O meu x inicial, vou colocar 1, o meu x
meu x0 vou colocar 1, meu x1 vou colocar 1,5, minha precisão é 10 a menos 2. E aqui o erro relativo, né, é a razão aqui entre o xn menos 1 sobre xn. E aí eu vou calcular, então, utilizando o método da secante. Obtive, né, esse valor aqui de 1,4 e 2 iterações. Podemos observar também, pessoal, uma semelhança entre o método da secante e o método da falsa posição. Ambos utilizam duas estimativas iniciais para calcular a aproximação da inclinação da função, né, que é utilizada para projetar para o eixo x uma nova estimativa da raiz. E uma diferença entre os métodos é como um dos valores iniciais é substituído pela nova estimativa. No método da falsa posição, a última estimativa da raiz substitui qualquer um dos valores iniciais que forneça o valor da função com o mesmo sinal que o f de xk, e, consequentemente, as duas estimativas sempre vão delimitar a raiz e, portanto, esse método sempre converge, porque a raiz vai ser mantida dentro do meu intervalo. Em contrapartida, o método da secante, ele substitui os valores em sequência estrita com o novo valor de xk mais 1 substituindo o anterior xk e o xk substitui o meu xk menos 1. E para certos casos, isso pode levar a divergência. Então, a gente não tem a garantia que o método da secante vai sempre convergir. Embora o método da secante possa ser divergente, quando ele é convergente, usualmente ele faz mais rápido do que o método da falsa posição. Visto que o método da secante é uma aproximação para o método de Newton, as condições para convergência do método são praticamente as mesmas do método que a gente viu na aula passada. E o método pode divergir se o f de xk ele for próximo do f de xk menos 1. As vantagens do método da secante são a rapidez no processo de convergência e, além disso, os cálculos são mais convenientes que o método de Newton quando a gente tem aquele problema da minha derivada. E as desvantagens, a gente pode citar que se o cálculo da minha f' de x não for difícil, então, geralmente, a gente utiliza o método de Newton no lugar do método da secante. A implementação ela é difícil comparada com o método da abscissão e o método regula-false. E se o gráfico da função for paralelo a um dos eixos e ou tangencial ao eixo das abscissas em mais de um ponto, então a gente não consegue usar o método da secante. E aí, pessoal, para a gente finalizar nossa aula, eu vou fazer uma comparação geral entre os métodos que a gente viu. Vou começar aqui, então, com o método da abscissão e da falsa posição. A gente tem a convergência garantida, desde que a minha função seja contínua, né, no meu intervalo AB, e a gente olha aqui os extremos do meu intervalo tem que ter sinais diferentes, que matematicamente significa que o f de A vezes o f de B é menor do que zero. Então, a gente tem a convergência garantida no método da abscissão e no método da falsa posição. No método de Newton e da secante, a gente tem condições mais restritivas de convergência. Então, não necessariamente a gente garante que os dois métodos convergem. Se as condições de convergência forem satisfeitas, os métodos de Newton e de secante são mais rápidos do que o da abscissão e da falsa posição. Aqui eu tenho uma tabelinha comparando os modelos. Então, aqui no método da abscissão, a gente precisa de duas aproximações iniciais. Eu preciso do meu intervalo AB. A taxa de convergência é lenta. Eu vou ter sempre estabilidade, né? Sempre converge. A acurácia é boa. No método da falsa posição também, duas aproximações iniciais. A taxa de convergência é de lenta a média. Sempre vai convergir. A acurácia também é boa. O método de Newton ou o método de Newton-Raphson, vou precisar de um chute inicial, a taxa de convergência é rápida, pode ser que divirja, né? Tem uma acurácia boa e exige o cálculo do f' de x. Então, uma das desvantagens aqui do método de Newton. Já o método da secante, eu preciso de duas aproximações iniciais, a convergência é de média a rápida, ele não é estável, né? Ele pode divergir, tem uma acurácia boa. E aqui eu preciso que um comentário aqui é que as aproximações iniciais não precisam cercar a raiz, né? Então, eu posso dar um chute, não tem que estar, a minha raiz não tem que estar entre os dois pontos que eu vou utilizar aqui nas aproximações iniciais. E aqui eu tenho um quadro resumo, né, com a formulação aqui do método da abscissão, interpretação gráfica da falsa posição, de Newton-Raphson e o método da secante. Então, assim, quando que eu vou utilizar cada um dos métodos, né? Então, vai depender do quão
rápido, né, da minha função. Em geral, a gente utiliza o método de Newton-Raphson quando a derivada da minha função não for difícil de se calcular. Caso, né, essa derivada seja impossível ou muito difícil, a gente vai optar pelo método da secante, né, desde que sejam satisfeitas as condições. E o método da abscissão e da falsa posição, muitas das vezes, ele é utilizado para ser o chute inicial da minha função, né? Quando você está trabalhando com um problema mais complexo, então você calcula o da abscissão ou da falsa posição, e aí você vai ter uma ideia mais ou menos de onde encontra a sua raiz, e aí depois você joga no método de Newton-Raphson para você ter uma aproximação melhor, uma acurácia melhor. E aí, o método de Newton e da secante, eles são mais rápidos, né? Em geral, eles convergem mais rápido do que o método da abscissão e o da falsa posição. Beleza, pessoal? Então, a gente termina aqui os métodos para encontrar, então, raízes de equações não lineares. Até mais!